This call is now being recorded. Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos ter a nossa aula de hoje com o tema Reino Protoquitista Algas. Nós já vimos os protozoários, que fazem parte do reino protoquitista. Hoje nós vamos ver o segundo grupo de seres vivos que também fazem parte desse grupo, que são as algas, certo? Vamos lá. Pessoal, aqui eu coloquei as características gerais das algas, para que a gente possa ter uma noção do que esses seres vivos representam para nós. Então, as algas, elas são estudadas em uma parte da biologia chamada ficologia. Então, sempre que você ouvir falar dessa palavra ficologia, ficologia é a parte da biologia que estuda as algas. As algas são seres eucariontes, assim como os protozoários. As algas também, elas apresentam um núcleo individualizado por uma membrana. A alga possui membrana nuclear, possui carioteca e também organelas membranosas. As algas, pessoal, elas são fotossintetizantes. Eu vou falar muito isso na aula de hoje, né? A importância das algas para o meio ambiente, para os seres vivos, já que elas são seres fotossintetizantes, elas fazem fotossíntese. As algas, assim como as plantas, elas utilizam a luz do sol para produzir o seu alimento. As algas, elas podem ser uni- e pluricelulares. Aqui tem uma diferença em relação aos protozoários. Os protozoários, eles são exclusivamente unicelulares. As algas não. As algas podem serem uni- e pluricelulares, multicelulares. Inclusive, pessoal, existem algas gigantescas que eu também irei mencionar para vocês em breve, nos próximos slides. Existem algas gigantescas que podem atingir 60 metros de comprimento. Essas algas formam uma floresta chamada kelps. Tranquilo? Lembrando que as algas, elas não possuem, pessoal, apesar de terem algas multicelulares gigantes, elas não possuem caule, certo? Elas possuem talo. Como vocês já sabem, as algas, elas pertencem ao reino protoquitista. As algas não têm tecido verdadeiro. Essa característica aqui, ela é extremamente importante. Por quê, professor? Há algum tempo atrás, as algas, elas eram classificadas como plantas. Se você pegar um livro antigo, inclusive eu tenho um aqui em casa, se você pegar alguns livros antigos, vocês vão ver que as algas, elas são estudadas dentro do reino das plantas. Hoje, as algas, elas foram retiradas do reino das plantas e colocadas no reino dos protoquitista. Por quê, professor? Simples, pessoal. Primeira coisa, as plantas, obrigatoriamente, elas são vasculares, certo? As plantas, elas possuem tecido verdadeiros. As algas não têm tecido verdadeiro. Então, se toda planta tem tecido verdadeiro e as algas não têm tecido verdadeiro, então as algas não podem ser colocadas no reino das plantas. Então, elas foram retiradas e colocadas no reino protoquitista. Tranquilo? Professor, o que significa não ter tecido verdadeiro? Vamos lá, com calma. As algas, elas podem ser multicelulares. Então, vai ter algas formadas por milhares de células. Professor, eu sempre aprendi que tecido é um conjunto de células. Se tem algas formadas por várias células, como é que elas não têm tecido, professor? Pessoal, simples de entender. Para ser considerado tecido, não basta você ter várias células. Para ser considerado tecido, você tem que ter várias células especializadas. Ou seja, tu tem que ter várias células desempenhando funções diferentes. O que não ocorre nas algas. Nas algas, vocês irão ver que todas as células são exatamente iguais. Como todas as células são iguais, elas não são diferenciadas, elas não têm funções diferentes. Então, as algas não apresentam tecidos verdadeiros. Ok? Muito bem. As algas também são avasculares, é outra diferença em relação às plantas. As plantas são vasculares, as plantas, elas possuem xilema, floema, né, que são os vasos condutores. As únicas plantas que não têm vasos condutores são as briófitas. É a exceção.
mas as plantas, de uma forma geral, pelo menos a grande maioria das plantas, possuem vasos condutores, sim. As algas não têm vasos condutores. É por isso que as algas não possuem caule, pessoal, certo? É por isso que as algas não possuem caule, elas têm talo, tranquilo? Aqui uma coisa está relacionada com a outra, uma coisa está relacionada com a outra. Se a planta é avascular, obrigatoriamente ela não vai ter tecido, porque você só tem tecido verdadeiro se você tiver os vasos condutores. Uma coisa está relacionada com a outra. Outra diferença das algas em relação às plantas, essa aqui é a principal diferença entre plantas e algas, é uma das principais. Nas algas, você não tem matrotrofia. Nas algas, você não tem matrotrofia. Professor, que marmotagem é essa? Vamos por parte, pessoal. Vamos pegar as plantas. As plantas são seres matrotróficos. O que isso significa? Significa que nas plantas o embrião ele é nutrido pela mãe, certo? Então, se você pegar uma planta, o embrião de toda planta sempre vai ser nutrido pela mãe. O nome disso é matrotrofia. As algas não têm matrotrofia. Os embriões das algas não são nutridos pela mãe. Eles têm uma certa independência, digamos assim, ok? As algas, elas têm uma classificação complicada, certo? A classificação em reino protoctístico é prática, mas não reflete parentesco evolutivo. Então, o reino protoctista, eu até já falei com vocês em aulas anteriores, pessoal. A impressão que se tem é que todo ser vivo que não se encaixa em nenhum dos reinos, todo ser vivo que não se encaixa em nenhum dos reinos, ele joga no reino protoctista. Foi o que aconteceu com as algas. Então, classificar as algas é muito complicado. Se você pegar vários livros, cada livro vai ter uma classificação diferente. Onde é que nós encontramos as algas? As algas, elas podem ser encontradas, pessoal, principalmente em ambientes aquáticos, no mar, em água doce, em ambientes úmidos. Só que as algas, elas podem ser encontradas associadas com outros seres vivos. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. É uma coisinha chamada líquens, certo? Líquens, que eu vou falar muito na aula de hoje, líquens. E tem também as micorrizas. Professor, o que são líquens e micorrizas? Devagarzinho aqui, para que você entenda. Os líquens, pessoal, é a associação de algas com fungos, que é o outro assunto da nossa aula. Só que os líquens, eles também podem ser a associação de bactérias, cianobactérias, com fungos. Tranquilo? Então, as algas, elas podem viver associadas com outros seres vivos. Micorrizas é a associação de fungos com raízes, né? Aqui não tem nada a ver com alga. Micorrizas é a associação de fungos com raízes, beleza? Raízes de plantas. Então, quando eu falo aqui, ó, que as plantas, elas podem viver em ambiente aquático, no mar, na água doce, em ambientes úmidos, elas também podem viver associadas com outros seres vivos, como é o caso dos links. Os links é a associação de algas e fungos. Vamos lá. Continuando aqui. As algas, elas podem ser classificadas, pessoal, de acordo com o local onde você encontra elas, ó. Então, as algas, elas podem ser classificadas como planctônicas ou bentônicas. O que é uma alga planctônica? É aquela alga que vive flutuando na água. Então, algumas algas, algumas não, na verdade, a maioria das algas, elas vivem flutuando na água, certo? Na coluna d'água, elas ficam flutuando. Essas algas que flutuam na coluna de água, a gente chama de planctônicas. Já as algas que ficam aderidas, fixas a um substrato, né, fica junto ao solo, a uma pedra, essas algas a gente chama de bentônicas. Elas ficam lá no fundo do mar. O principal critério que nós utilizamos para classificar as algas são os pigmentos. Então, vocês vão ver, pessoal, o seguinte. Toda alga tem clorofila. Lembrando que é através da clorofila que a planta capta a luz do sol e realiza a fotossíntese. Então, toda alga tem clorofila. Entretanto, algumas algas, elas podem ter, além da clorofila, outros pigmentos, como, por exemplo, xantofilas,
carotenos. Então, a mistura desses pigmentos, você vai ter algas de várias cores. Tu vai ter alga verde, quando ela tem principalmente clorofila. Tu vai ter algas vermelhas, quando ela tem xantofilas e carotenos. Tu pode ter algas douradas, ok? Então, as algas, elas podem ter algas pardas, as algas, elas podem ter várias colorações, porque elas apresentam diversos pigmentos. Lembrando que toda alga tem clorofila, mas nem toda alga vai ser verde, ok? Vamos lá. Importância das algas, pessoal. Isso aqui é a melhor parte que tem da aula, certo? São as curiosidades. A gente fala muito em alga, mas vocês não sabem no que nós usamos as algas. Então, se elas são importantes assim, mas em que nós utilizamos? Vamos lá, começando. As algas, elas são utilizadas na alimentação, certo? Em países asiáticos, é muito comum eles se alimentarem de algas, certo? Em natura, eles comem as algas. E aqui no nosso cotidiano, você vai encontrar algas, pessoal, nessa membranazinha aqui do sushi, ó. Tá vendo essa membranazinha do sushi aqui? Isso aqui é alga. Então, pessoal, quando eu estou comendo sushi, eu estou comendo alga? Sim, tá comendo alga. Outra importância das algas é na indústria, ela é utilizada como espessantes. Você vai encontrar algas, por incrível que pareça, no seu creme dental. Então, na indústria, ela é utilizada para deixar as substâncias com aspecto mais espesso. É o que ocorre com o creme dental. Tem algas, pessoal, até em sucozinho de Nescau. Você compra lá aquela caixinha de Nescau, né? De achocolatado. Aquelas caixinhas você vai ter algas ali, que são usadas como espessante, para poder misturar as substâncias que estão ali no suco. Outra função das algas é que, através das algas, nós conseguimos produzir HH. Pessoal, o que é HH? HH, pessoal, é uma substância que nós utilizamos para cultivar colônias de bactérias. Então, tu está em um laboratório, tu quer cultivar uma colônia de bactéria para fazer estudos, tu vai usar essa substância, ok? É uma substância nutritiva. Só que as algas também, elas são utilizadas em cápsulas de remédio. Olha aqui, ó. Tá vendo esses remédiozinhos aqui? Tá vendo essa cápsulazinha que a gente engole? Normalmente esses remédios aí você engole com cápsula e tudo. Essa cápsula que vocês estão vendo aqui, pessoal, tem de várias cores, né? Essa cápsula, ela é feita de alga. As algas também, elas são utilizadas na produção de corantes. Como vocês viram, pessoal, as algas, elas vão apresentar vários pigmentos, de várias cores diferentes. Então, eles retiram uma substância das algas chamada carregina. Então, essa carregina aqui é uma substância retirada das algas e ela é utilizada na produção de corantes, de tintas. As algas também, elas são utilizadas na produção de biodiesel. Então, combustível, biodiesel também pode ser produzido a partir de algas. As algas são importantes na cadeia alimentar. Isso aqui vocês vão estudar lá no terceiro ano, no bloco de ecologia. Vocês vão ver, pessoal, que no ambiente terrestre, as plantas são a base da cadeia alimentar. Então, todos os seres vivos terrestres dependem direta ou indiretamente das plantas. São elas que fornecem a energia, são elas que fornecem o nutriente para os seres vivos ao longo da cadeia alimentar. Já em um ambiente aquático, a base da cadeia alimentar em um ambiente aquático são as algas. Então, as algas, elas servem de alimento para muitos seres vivos, ok? Então, são seres produtores. Sem falar que as algas são os maiores produtores de oxigênio do planeta Terra. Isso aqui é uma coisa que vocês já devem saber, mas algum tempo atrás as pessoas não sabiam, né? As pessoas achavam que os maiores produtores de oxigênio do planeta Terra eram as plantas, e não é. Para vocês terem uma ideia, pessoal, de todo o oxigênio que existe na atmosfera, 90%, 90% do oxigênio da atmosfera é produzido por algas e bactérias. Apenas 10% do oxigênio da atmosfera é produzido por plantas. Então, resumindo, importância das algas. Elas são comestíveis, ela vai ter importância
na indústria farmacêutica, em cosméticos. Ela realiza a fotossíntese. Então, essas aqui são algumas das importâncias das algas, ok? Aqui os grupos, a classificação. De novo, como é que nós classificamos as algas? As algas, pessoal, elas são classificadas de acordo com a pigmentação que ela possui, certo? Lembra lá dos protozoários? Os protozoários, eles são classificados de acordo com a estrutura locomotora que ele utiliza. Então, o protozoário, ele pode ter pseudópodes, ele pode ter flagelo, ele pode ter cílios. Os protozoários, eles são classificados de acordo com a estrutura locomotora. As algas, não. As algas, elas são classificadas de acordo com o tipo de pigmento que ela possui. Aqui você possui, ó, todas são fotossintetizantes, ou seja, todas as algas, elas vão realizar fotossíntese. Já já a gente chega aí, viu? Vamos lá. As algas, elas podem ser unicelulares. Aqui eu coloquei o grupo de algas unicelulares, ó. As euglenas são algas unicelulares, dinoflageladas, as diatomáceas e as algas douradas. São unicelulares, só tem umas células. As algas que são pluricelulares, né? Que vão formar florestas, vão formar os kelps. Algas verdes, algas pardas ou marrons e as algas vermelhas. Tranquilo? Aí eu coloquei um quadrozinho aqui em cima, pessoal, porque como eu disse, a classificação ela é muito complicada das algas. Então, às vezes, você vai ter um grupo com mais de um nome. Aqui eu coloquei alguns nomes que não apareceram aqui, mas que são sinônimos. Ó. Por exemplo, as dinoflageladas, elas também podem ser chamadas de pirrófitas. As diatomáceas, elas podem ser chamadas de crisófitas. As algas pardas são chamadas de feófitas. As algas vermelhas, rodófitas. As algas verdes, clorófitas. Então, observe que elas podem ter vários sinônimos. Como eu disse para vocês, todas as algas, elas vão apresentar clorofila. Ó. Toda alga tem clorofila. Só que ela vai mudar de tom, né, de cor, ela vai mudar de cor dependendo dos outros pigmentos que ela possuir. Em relação à substância de reserva, a principal substância de reserva das algas é o amido, certo? A principal substância de reserva das algas é o amido, mas existem também outras substâncias de reserva. Aí essa substância de reserva ela pode variar de acordo com o grupo, ok? Então vai ter grupo que vai ter, por exemplo, óleos e amido, vai ter paramido, vai ter crisolaminarina, vai ter mantinol, tudo isso são substâncias de reserva, ok? Muito bem. Aqui tem um quadrozinho, pessoal, resumindo tudo, certo? Resumindo os principais grupos das algas. Depois vocês, por favor, dêem uma olhada. Aqui tem grupo por grupo. Eu vou dar uma resumida aqui para vocês, ok? Começando, pessoal, pelas algas que são unicelulares, aquelas que são formadas por apenas umas células. Nós temos o grupo das euglenas, algas unicelulares. Então, vamos lá, características desse grupo. São de água doce, certo? Não tem parede celular. Essa é outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal. As algas, muitas algas, elas apresentam parede celular. Esse grupo aqui em específico, ele não tem parede celular. As euglenas, elas são flageladas, então elas vão ter o rabinho. Olha aqui, ó, vocês podem observar na imagem. Elas têm um flagelo. Professor, para que serve esse flagelo? Para ajudar na locomoção. Elas apresentam uma película envolvendo a membrana celular bastante flexível, certo? Possui uma estrutura próxima ao flagelo, o estigma responsável pela percepção luminosa. Então, o flagelo ele também tem outra função, né? Essa estrutura aí que está próximo do flagelo. É perceber a luz. Olha que coisa interessante, pessoal. Apareceu de novo essa organela. Vacúolo contrátil. Vacúolo contrátil. Lembra que essa organela estava lá em protozoário. Os protozoários de água doce, eles possuem um vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. É a mesma coisa. Então, quando é que os protozoários eles apresentavam vacúolo pulsátil? Quando eles estavam em água doce. Então, um protozoário em água doce, a tendência, pessoal, é entrar água para dentro da célula.
certo? Por osmose. Então, um protozoário em água doce, ele entra água nele por osmose. Então, para que a célula não se rompa, existe uma organela que recolhe o excesso de água e joga para fora, né, com gasto de energia, para que a célula se mantenha viva, para que ela não se rompa. Muito bem. O mesmo ocorre com essas algas aqui euglenas. Essas algas euglenas, elas também são de água doce. Então, como elas são de água doce, a água acaba entrando por osmose de forma natural. Então, se não tivesse o vacúolo contrátil para retirar o excesso de água e eliminar, essa alga, com certeza, ela iria se romper, até porque ela não tem a parede celular, né? Ela não tem parede celular, então ela ia se romper com mais facilidade. Nutrição, ela é mixotrófica. Olha que interessante, pessoal. As euglenas são algas que fazem fotossíntese, elas produzem o próprio alimento, só que elas também podem capturar o alimento, certo? Então, elas também são heterótrofas, elas são as duas coisas. Quando o indivíduo é autótrofo e heterótrofo ao mesmo tempo, eu digo que ele é um ser mixotrófico. Muito bem. E a reprodução desses seres é por divisão binária. Aqui tem uma imagenzinha mais detalhada da euglena. Próximo filo é o filo das algas de fogo, ou dinoflageladas. As algas dinoflageladas, elas também são unicelulares, certo? Estamos aqui de início, pessoal, trabalhando apenas com algas unicelulares. Existem mais de 3.000 espécies desse filo. Elas são marinhas, então elas são importantes constituintes, elas fazem parte do fitoplâncton. Lembra lá da classificação das algas? Eu falei que as algas, elas podem ser classificadas como planctônicas e bentônicas. As planctônicas são aquelas algas que vivem flutuando na coluna de água, certo? Essas algas que vivem flutuando na coluna de água, elas formam o fitoplâncton, certo? O fitoplâncton, pessoal, é a base da cadeia alimentar nos ambientes aquáticos. A maioria dos seres vivos se alimentam de fitoplâncton, ok? Muito bem. Elas também são flageladas, só que agora, detalhe, ó, dinoflagelados, elas vão apresentar 2 flagelos, ok? Muitas possuem uma carapaça celulósica, que além de protegê-las, atua como órgão flutuador em mares abertos. Então, são seres que realmente flutuam, formando fitoplâncton. Tem esse desenho sim, viu? Esse desenho, invasão plâncton, tem. Existe esse desenho. Depois dê uma procuradinha. Ainda sobre as dinoflageladas, muitas são endosimbiontes. Pessoal, que diabo é isso aqui, professor? Endo é dentro. Simbionte é uma relação entre 2 seres vivos, certo? Normalmente harmônica, ou seja, eles ambos se beneficiam. Quando são endossimbióticas, recebem a denominação de zooxantelas. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, pessoal. Existem os corais, certo? Corais. Vocês já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar. Os corais são animais, viu? Por incrível que pareça, coral é um animal. Os corais, eles apresentam várias cores. Só que o que pouca gente sabe é que o que dá cor para o coral são as algas que vivem no seu interior. Então, os corais, normalmente, eles têm um aspecto esbranquiçado. O coral é branco, pessoal. Só que ao olhar um coral no fundo do mar, você vai ver que ele apresenta várias cores. Por quê? Porque dentro do coral existem algas, né, e a gente sabe que as algas apresentam coloração, pigmentos diferentes, cores diferentes. Então, as algas, elas dão essa coloração para os corais. É uma relação de endossimbiose. A alga vive dentro do coral. Ambos se beneficiam. Por quê, professor? A alga, ela vai fornecer os produtos da fotossíntese para o coral, lembrando que a alga faz fotossíntese. Então, a alga fornece açúcar, né, fornece o alimento para os corais, em contrapartida, vai proteger a alga. Então, é uma relação de endossimbiose, onde ambos se beneficiam. O nome dessa relação é zooxantelas. Zooxantelas é a relação que existe entre algas e corais. Nutrição mixotrófica também, então podem fazer fotossíntese ou não, né? Podem se alimentar também de maneira heterotrófica. Agora, isso aqui é importantíssimo. Ó. São responsáveis pela liberação de substâncias tóxicas no oceano.
causando morte de muitos organismos. Relação denominada amensalismo ou fenômeno da maré vermelha, também causa bioluminescência. Olha aqui essa imagem. Olhem essa imagem, por favor. Pessoal, tá aqui, ó. Olha essa água. Professor, isso aí não é montagem, não. Isso aí não é Photoshop, não. Não. Isso aqui é uma foto real. A água realmente fica desse jeito. Agora, por que que a água fica... A gente chama esse fenômeno de maré vermelha. Por que que a água fica desse jeito, pessoal? Simples. Essas algas aqui, né? As dinoflageladas, elas liberam uma substância tóxica para os animais e também é tóxica para o ser humano. Essa água aí faz mal para o ser humano. Então, libera uma substância tóxica avermelhada. Só que as dinoflageladas, em condições normais, elas estão em pequena quantidade na água, então elas liberam pouco essa substância. O que que acontece? Quando você joga lixo no mar, ou lixo em uma lagoa, você fornece nutrientes para essas algas. Então, essas algas, elas se reproduzem de forma exagerada e elas liberam muito essa substância. Essa substância, tem cor avermelhada e ela é tóxica, ela mata os seres vivos que estão nesse ambiente. Então, os peixes aí vão morrer, os crustáceos vão morrer também, ela é tóxica, como eu falei, para o ser humano. Então, a maré vermelha é um fenômeno que é muito cobrado em vestibulares, ok? Maré vermelha. Outro fenômeno que essas algas fazem é a bioluminescência. Olha que coisa linda, pessoal. Essa foto aqui ela é real, viu? Não é montagem. Olha que coisa linda. Então, essas algas aqui, devido ao movimento da maré, né, elas acabam liberando luz, né? É o fenômeno da bioluminescência. Muito bonito. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso aqui? Inclusive, algumas pessoas dizem, lembra lá das 7 pragas do Egito que tem na Bíblia? Algumas pessoas, uma das 7 pragas é que a água virou sangue, né? A água dos rios virou sangue. Então, uma das explicações biológicas para esse fenômeno é justamente a maré vermelha. Tranquilo? As diatomáceas, eu vou um pouco mais rápido agora, pessoal. As diatomáceas, elas são marinhas, elas vivem principalmente em mares de águas frias, são responsáveis por 25% da produtividade primária bruta da Terra, ok? Muitas possuem parede celular dividida em 2 metades. Então, vocês vão ver que ela tem a parede celular dela é dividida em 2 partes, uma maior do que a outra, e elas acabam se encaixando. O nome dessas 2 metades é frústulas. E elas são constituídas de sílica. Tranquilo? As carapaças, por serem resistentes à decomposição, se depositam no assoalho oceânico, formando, após milênios, uma rocha porosa denominada diatomito. Esse diatomito aqui, pessoal, ele é formado a partir dessas algas, diatomáceas. Os diatomitos, eles foram utilizados na antiguidade na construção das pirâmides do Egito, certo? Olha, os diatomitos, para que servem também? São utilizados na indústria para a fabricação de isolante elétrico, creme dental, filtros e lixas. Então, os diatomitos são muito importantes, têm uma importância muito grande na economia. Apresenta um pigmento fuxotina, ele é marrom, dourado. Nutrição também é mixotrófica e a reprodução é por divisão binária. Por isso, o que é divisão binária? Ou sexuada, né? A divisão binária é quando uma célula se divide em 2. Tranquilinho? Pronto, tá aqui, ó, a imagem da parede celular das diatomáceas. Observe que ela é dividida em 2 partes. Tem a preta e tem a vermelha. E tem uma maior do que a outra, elas se encaixam. Ok? Vamos lá. Tem agora as algas douradas. São as mais belas, pessoal. Essas algas aqui são as mais bonitas que a gente conhece. Algas douradas. O ambiente marinho ou água doce. Podem viver isoladas ou formando colônias. Possui pigmento marrom amarelado. O nome desse pigmento, fuxotina. Parede celular formada por sílica. Possui um ou mais flagelos, são flageladas. E a reprodução é por divisão binária ou sexuada. Agora, as algas pluricelulares. Essas algas aqui a gente consegue ver, pessoal, em algumas praias. Eu me lembro que no período da faculdade, nós visitamos uma praia ali no Itarema, e tinha muitas algas
na beira da praia, certo? Então, a gente acabou, inclusive, coletando essas algas. Tem algumas praias que possuem algas bem próximas, ok? Por que essas algas ficam ali próximos da praia, pessoal? Por quê? Porque elas precisam de luz, elas não podem ficar lá no fundo do oceano, entendeu? Elas têm que ficar numa região rasa, onde ela possa ter acesso à luz para fazer fotossíntese. Então, vamos lá. Algas clorófitas são as algas verdes, são as algas mais conhecidas, inclusive, essas algas aqui são as parentes mais próximos das plantas. Então, possivelmente, quem originou as plantas foram as algas verdes. A maioria das espécies são pluricelulares, habitam em ambientes marinhos ou de água doce, não formam tecidos verdadeiros, nenhuma alga forma, mas há divisão de trabalho entre as células. Importância: podem viver em mutualismo com fungos formando os links. Olha aqui, pessoal, que eu falei para vocês, link é um assunto muito cobrado, certo? O link é a associação entre fungos e algas, ou entre fungos e cianobactérias, ok? E é uma associação obrigatória. Olha que interessante. Você tem lá um fungo e uma alga, ou uma cianobactéria e um fungo. Se você separar esses seres vivos, ambos vão morrer. Então, existe uma dependência muito grande entre eles. Se você separar, eles acabam morrendo. Beleza? É um tipo de mutualismo obrigatório. Outras podem viver no citoplasma de células animais, principalmente de quinidários, de água doce, do gênero Hydra. Algas pardas. Algas pardas, pessoal. Vivem em ambientes marinhos, como em águas de temperaturas polares, principalmente no hemisfério norte. Inclusive, tem até tem um documentário, um filme na Netflix chamado Professor Polvo. Depois de um assistir lá, vocês conseguem ver essas florestas aqui, ó, de Quéops, que chegam a atingir 60 metros. Coloração marrom provém do pigmento fucsoxantina. Reprodução pode ser sexuada ou assexuada, algumas com bolsas de ar podendo atingir até 60 metros, que são os kelps. Por que essas bolsas de ar? Para que elas possam flutuar. Importância: a parede celular é composta de celulose e pelo polissacarídeo algina. A algina é utilizada na indústria alimentícia, na produção de sorvete e de cosméticos, como cremes. Então, tem alga em tudo, pessoal. Até no sorvete tem alga. Eles utilizam alga no sorvete justamente para dar aquele aspecto cremoso, né, no sorvete. As algas vermelhas. Ó, pegadinha, pessoal. Pegadinha do malandro. Olha aqui, voltando. Pegadinha do malandro. Isso aqui já cai direto. Já caiu várias vezes, ó. Pessoal, quem causa a maré vermelha não são as algas vermelhas, não. Não são as algas vermelhas. Quem causa a maré vermelha são as dinoflageladas. Inclusive, essas algas aqui, elas apresentam clorofila, viu? São algas verdes. Algas, tipo de alga verde. Então, olha que interessante. Quem produz a maré vermelha não são as algas vermelhas, são as dinoflageladas, que são algas verdes que apresentam clorofila. É uma pegadinha. Então, vamos voltar aqui para as algas vermelhas. Algas vermelhas vivem em ambiente marinho, como em águas tropicais quentes. Coloração marrom provém do pigmento ficoeretrina. Ave Maria. Produção sexuada e assexuada. Importância das algas vermelhas. A parede celular é composta por celulose e os polissacarídeos H e carregina. O H é utilizado em laboratórios para a confecção de meios de cultura para o crescimento de fungos e bactérias. Aqui tem um tipo de reprodução das algas, que eu não vou detalhar, depois vocês podem ver com mais calma. E nós vamos agora, pessoal, para os fungos. E fungos. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. E quem não sabe faz também. Exatamente. O Bob Esponja ali, pessoal, o desenho do Bob Esponja, se você prestar atenção, tem muita coisa de biologia no desenho do Bob Esponja. Algumas coisas são verdadeiras, outras não são verdadeiras, ok?
Então, mas o Bob Esponja realmente é um desenho muito legal para quem gosta de biologia. Se prestar atenção, vai encontrar muitas coisas interessantes naquele desenho. Eu, particularmente, gosto muito. Vamos lá. Exatamente, era um biólogo. Quem criou o Bob Esponja foi um biólogo. Pessoal, vamos agora para a nossa aula de fungos, certo? Reino fungi. Vamos começar aqui pelas características gerais. Ó, fungos. Deixa eu colocar aqui a caneta. Os fungos também são eucariontes. Na verdade, pessoal, é muito fácil memorizar isso aqui. Os únicos seres que são procariontes são as bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Então, só as bactérias e as árqueas é que são procariontes. Todos os outros seres vivos são eucariontes, inclusive os fungos. Né? Possuem o núcleo individualizado por membrana e possuem organelas membranosas. Os fungos, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Normalmente, a gente associa fungo a cogumelo. Realmente, pessoal, os cogumelos, eles são fungos, mas é apenas um tipo de fungo. O cogumelo, ele é multicelular, ele é formado por várias células. Entretanto, você encontra também fungos unicelulares que são extremamente importantes para a economia, como, por exemplo, as leveduras. Levedura são fungos unicelulares e elas são utilizadas em muita coisa. Já já eu mostro para vocês. Os fungos, eles são heterótrofos, só que cuidado, ó, eles são heterótrofos por absorção. Isso aqui é extremamente importante. Pessoal, ó, nós somos heterótrofos também. Só que nós somos heterótrofos por ingestão, nós ingerimos o alimento. Os fungos não. Os fungos, eles são heterótrofos por absorção. Eles não produzem o próprio alimento, eles não fazem fotossíntese, certo? Mas eles são heterótrofos por absorção. Professor, como é que isso funciona? O fungo, pessoal, eu tenho aqui um cogumelo lindo, maravilhoso, né? Cogumelozinho. O fungo, ele vai liberar enzimas no alimento. Eu tenho aqui um alimento. Então, o fungo, ele libera enzimas no alimento. Essas enzimas digerem o alimento. E aí, os fungos absorvem os nutrientes. Então, observe que a digestão é extracorporal. A digestão nos fungos, ela é extracelular. A digestão ocorre fora do corpo do fungo. Ele só absorve os nutrientes, ele não faz a digestão. Ele libera as enzimas e as enzimas vão digerir o alimento. Tranquilo? Muito bem. Outra semelhança com os seres humanos, com o homem, né, com os animais, é que os fungos também armazenam, pessoal, substância de armazenamento dos fungos é o glicogênio. Isso aqui a gente viu lá no primeiro ano. Ó, reserva energética dos animais é o glicogênio. Reserva energética das plantas é o amido. Reserva energética dos fungos é o glicogênio, igual nós. Reserva energética das algas é principalmente o amido. Então, observe que existe uma certa similaridade entre as algas e as plantas e entre os animais e os fungos. Há algum tempo atrás, os fungos eles eram colocados no reino das plantas. Se você observar um cogumelo, pessoal, um leigo, ao observar um cogumelo, ele pode achar que o cogumelo é uma planta. É muito parecido com uma planta. Mas por que, que o cogumelo, os fungos não podem ser considerados plantas? Ora, eles não fazem fotossíntese, eles são heterótrofos. E eles são mais parecidos com os animais do que com as plantas. Por quê? Porque além de serem heterótrofos, a diferença é que são por absorção, eles armazenam glicogênio, que é a mesma reserva energética dos animais. Então, se cair, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, tá aqui, ó. Olha essa árvore filogenética. Observem, pessoal, que os fungos, eles estão mais próximos dos animais do que das plantas. Justamente por isso. Então, o fungo se parece mais com os animais do que com as plantas, beleza? Os fungos. Tá aqui, pronto, tá aqui uma semelhança com as plantas, né? Eu falei só de semelhanças dos fungos com os animais, mas tem uma semelhança em relação às plantas. Os fungos, eles também têm parede celular. Só que a parede celular das plantas é de celulose e dos fungos é de quitina, que é um polissacarídeo, é um açúcar. A quitina também é encontrada no exoesqueleto de alguns artrópodes, como caranguejo, certo? Camarão. Exemplo de fungos, pessoal. Fungo não é só cogumelo, não. Ó. Bolores, bolor é fungo, cogumelo é fungo, orelha de pau é fungo, a levedura, que são os fungos unicelulares, é fungo. Existe uma diferença entre bolor e mofo, viu?
bolor e mofo. Mofo. É muito parecido, mas não é a mesma coisa. O bolor, normalmente, ele infecta um ser vivo. O bolor ele vai infectar ou uma estrutura que veio de um ser vivo. O bolor ele pode infectar uma laranja, um pão. O bolor ele pode infectar uma planta, certo? Já o mofo, pessoal, o mofo ele fica em estruturas, na parede, nas portas, no teto. Então a diferença entre bolor e mofo é essa, que o bolor ele infecta os seres vivos e o mofo não. Tranquilo? Como eu já falei para vocês, a digestão é extracorporal, é fora da célula, digere fora, depois absorve os nutrientes. Importância dos fungos. Agora sim, ó. Os fungos, pessoal, eles são utilizados como antibióticos. Lembrando que é antibiótico mata bactéria. Certo? Então, alguns fungos, eles matam bactérias. Inclusive, o primeiro antibiótico a ser descoberto lá em 1928, por Alexandre Fleming, foi a penicilina. Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoal, a penicilina ela salvou milhares de vidas. Porque o cara estava lá no campo de batalha, no campo de guerra, sofreu um ferimento. Normalmente ele morria não pelo ferimento, ele morria por causa de infecções bacterianas. Então eles colocavam lá a penicilina, né, o antibiótico, no ferimento e a pessoa ficava curada. Ok? Muito bem. Então, antibiótico, tem fungo que é antibiótico, mata a bactéria. Fermentos biológicos, isso aqui, ó. O que é o fermento biológico? É a nossa querida levedura, é o fungo unicelular. O professor, quer dizer que aquele fermento que eu compro no supermercado para fazer pão, né, para fazer bolo, aquele fermento biológico, aquilo ali é um ser vivo, é um fungo? É. Certo? Quando você coloca lá o fermento biológico na massa do pão ou do bolo, a massa incha. Alguém saberia dizer por que a massa incha? Pessoal, a massa vai inchar pelo seguinte fator. Ó, esses fungos aqui, né, as leveduras, que são fungos unicelulares, né, que a gente chama de fermento biológico, o fermento biológico ele faz fermentação, daí o nome. Na fermentação, isso na ausência de oxigênio, né? Na ausência de oxigênio, as leveduras vão fazer fermentação. Na fermentação se libera perdão, né, gás etano, e libera-se também, pessoal, gás carbônico. Então, o etanol que é liberado, ele evapora. Tu tá lá assando o pão, assando o bolo, assando a pizza. Então, o etanol que é liberado na fermentação pelos fungos, ele vai evaporar por causa da temperatura. Só que a levedura, o fermento biológico, ele libera não apenas o álcool, ele vai liberar também gás carbônico. Aí, com a liberação do gás carbônico, a massa incha. Então, o que proporciona a massa inchar de pães, bolos, é justamente a liberação de gás carbônico por essas leveduras. Olha que coisa bacana. Outra coisa importantíssima dos fungos, pessoal, eles são decompositores. Pelo amor de Deus, isso aqui é extremamente importante. Quem faz a decomposição da matéria orgânica são os fungos e as bactérias. Então, eles são importantes para reciclar a matéria orgânica. Ok? Fungo também é comestível, né? Tem alguns fungos que são comestíveis. Cogumelo do sol, shiitake, certo? Tem alguns fungos que são comestíveis. Queijo. Então, na produção de queijo também é comum se utilizar fungos. Micorrizas, que eu já tinha falado para vocês, ó. Micorrizas é a associação entre fungos e raízes. Tem uns links, que é a associação entre fungos e águas, que eu já falei para vocês. Olha aqui, essas imagens. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse primeiro aqui são as micorrizas, ó. Esse primeiro e o segundo, né? Então, o que acontece? As micorrizas, pessoal, é a associação do fungo com a raiz das plantas. O que acontece? A raiz da planta vai fornecer alimento para o fungo, certo? Fornece, porque a planta faz fotossíntese, né? Então, a raiz da planta fornece o alimento, os produtos da fotossíntese para o fungo. E o fungo, em contrapartida, vai fornecer sais, água e proteção para a raiz. Então, é uma associação onde todo mundo ganha.
Existem alguns estudos que dizem que as micorrizas, elas são importantes na comunicação entre as plantas. Então, tem algumas plantas, pessoal, que elas se comunicam através das micorrizas. Como assim se comunicam, professor? Imagina que tem uma planta aqui e essa planta está sendo atacada por um inseto. Então, através das micorrizas, ela avisa para as plantas que estão próximas que está sendo atacada. Essas plantas que estão próximas, elas podem se preparar. Por exemplo, como, professor? Elas podem produzir uma substância não palatar para os insetos, entendeu? Uma substância tóxica para os insetos. Então, as plantas, elas também se comunicam. Aqui, ó, é o link. Para quem nunca viu o link, tá aqui, ó. Link. Isso aqui é um queijo. Gorgonzola. Aqui você tem as algas leveduras. Perdão, os fungos leveduras, que são unicelulares, ó. Aqui você tem vários fungos, certo? Vários fungos, uma colônia de fungos chamados leveduras. E aqui o cogumelozinho que é comestível, né? E esse slide aqui é um dos mais importantes, por favor. Olha, rapaz, assistiu a aula, não foi? O Jonathan aqui falou uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de falar, pessoal. O maior ser vivo do planeta é um fungo, certo? O maior ser vivo que existe no nosso planeta, ele é um fungo. Ele chega a ter 9,6 quilômetros de comprimento. Imagina um ser vivo com 9,6 quilômetros de comprimento. 9.600 metros de comprimento. Esse é o maior ser vivo que existe, é um fungo. Eu vou explicar para vocês como é que isso funciona, como que isso é possível. Por baixo da terra, exatamente. Vou explicar para vocês aqui, pessoal. Ó, aqui a estrutura, é importante que você entenda a estrutura do fungo, certo? Estrutura do fungo. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei como exemplo o cogumelo, certo? Os cogumelos, eles estão classificados em um grupo chamado Basidiomycetes. Então, Basidiomycetes é o grupo dos cogumelos. Muito bem. Olha a estrutura de um cogumelo, pessoal. Olha aqui. Vocês vão ter esse emaranhadozinho aqui, ó. Esse emaranhado a gente chama de hifas. Então, por favor, anote em algum canto, pessoal. As hifas são as células dos fungos. Ok? As hifas são as células dos fungos. As hifas é uma espécie de emaranhado que existe, certo? O conjunto de todas as hifas forma uma estrutura chamada micélio. Então, se você juntar todas as hifas, é a célula do fungo. Ela é filamentosa, certo? Ela forma um emaranhado. Então, se você pegar o conjunto de todas as hifas de um fungo, você vai ter uma estrutura chamada micélio. Aí o micélio é dividido em duas partes. O micélio ele pode ser o micélio reprodutor e o micélio vegetativo. Pessoal, o fungo, propriamente dito, a gente acha que é isso aqui, né? Ó, aqui o cogumelo. A gente acha que isso aqui é o fungo. Não. O fungo realmente é essa parte de baixo. É essa parte de baixo, pessoal, que consegue absorver os nutrientes e produzir essa parte de cima. Essa parte de cima ele tem a função exclusiva de reprodução. Então, quando você vê um cogumelozinho assim, né? Quando você vê um cogumelo, pessoal, aquele cogumelozinho ali ele tem como função reprodução. O cogumelo em si, ele está embaixo do solo. Certo? É o micélio vegetativo. Então, esse maior ser vivo que eu falei para vocês, né, de 9,6 quilômetros de comprimento, é justamente o micélio vegetativo, fica espalhado no solo, certo? Espalhado no solo, entendido? Então, vamos só recapitular aqui, ó. Os fungos, eles são formados por células chamadas hifas. Elas são filamentosas, elas ficam formando um emaranhado. O conjunto dessas hifas forma o micélio. Existem dois tipos de micélio. O micélio que fica abaixo do solo é o micélio vegetativo. É o mais importante. É o fungo propriamente dito. O micélio que fica acima do solo, que é o que a gente consegue ver, que é o cogumelo, é o micélio reprodutivo. Ele tem função de se reproduzir. Ok? Mas lembrando, quem é responsável pela nutrição é o micélio vegetativo. É esse micélio vegetativo que vai eliminar enzimas em cima do alimento, as enzimas vão digerir e o micélio vegetativo vai absorver.
Dito isso, vamos para o próximo ponto. Vamos falar das hifas. Pessoal, existem dois tipos de hifas, certo? As hifas, elas podem ser septadas. Professor, o que é uma hifa septada? A hifa septada é quando ela tem, quando as células são divididas por septos. Olha aqui, ó, vocês estão vendo a divisãozinha, ó, septos. Só que detalhe, pessoal, aqui, apesar de ter essa divisão, esses septos, existe um espaçozinho e as células conseguem se comunicar, viu? Não é isolado completamente, não. Tu tem septos, são estruturazinhas ali, né? São barreiras, mas não está completamente fechado, não. Então, hifas septadas são aquelas hifas que possuem essas estruturas, essas barreirinhas, né? Esses septos. Muito bem. Só que tem hifas, observem aqui embaixo, ó, tem hifas que não possuem esses septos, são as hifas não septadas, ou hifas cenocíticas. O que é uma hifa cenocítica? Que não tem septo. Eu pergunto para vocês, me respondam aí, por favor. Qual dessas duas hifas aqui, elas cresce mais? O que vocês acham? Qual das duas cresce mais? Com certeza, a hifa que vai crescer mais é a hifa cenocítica. A hifa que não tem septo. Ela se desenvolve, ela cresce com mais facilidade, justamente porque não tem esse septo, né, essa barreira. Então, os nutrientes, eles fluem com mais facilidade. Beleza? Então, vamos que vamos. Dito isso, pessoal, agora é o seguinte, ó. Aqui em cima, nessa outra imagem, tu tem uma hifa cenocítica, né, cenocítica, sem nenhum septo. Mas aqui embaixo, ó, tu tem hifas septadas. Essas duas aqui de baixo são septadas. Observe, como eu falei para vocês, que elas não isolam as células, ó. Existem septos, barreiras, mas elas não isolam completamente as células. Então, os nutrientes conseguem passar de uma célula para outra. Essas hifas septadas, que possuem septos, elas podem ter um núcleo por célula. Aqui, ó, um núcleo em cada célula. Tá vendo? Um núcleozinho em cada célula. A gente chama isso aqui de monocariótica. Ou elas podem ter dois núcleos em cada célula. Dois núcleos em cada célula. Aí eu chamo de dicariótica. Beleza? Vamos aqui resumir. Vamos resumir, bem ligeirinho, que isso aqui é a parte mais importante, para você entender o resto. Vamos terminando, meu pessoal, deixa eu olhar aqui o horário, vai dar certo. Os cogumelos, eles apresentam células filamentosas que ficam formando um emaranhado. Essas células filamentosas são as hifas. O conjunto de todas as hifas forma o micélio. O micélio se divide em dois. O que fica abaixo do solo é o micélio vegetativo, responsável pela nutrição do fungo, e o micélio que fica acima é o micélio reprodutor, responsável pela reprodução. As hifas, que são as células dos fungos, pessoal, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser septadas, elas podem ser divididas por septos, ou elas podem ser cenocíticas, sem septo. As que são septadas, elas podem ter dois núcleos em cada septo, em cada célula, eu chamo de dicariótica, e elas podem ter apenas um núcleo, eu chamo de monocariótica. Belezinha? Agora os grupos, pessoal, rápido, os grupos. Primeiro grupo de fungo, ó, são os quitridiomicetes. A gente chama de quitrídeos. Os quitridiomicetes, a maioria são terrestres ou vivem em água doce. Eles são unicelulares, eles não é sem micélio. Como assim, professor, sem micélio? Vem aqui. Pessoal, o micélio é o conjunto de todas as hifas. Se esse rapaz aqui, ele é unicelular, então ele não vai ter várias hifas, ele não vai ter um micélio, ok? Ele vai ter só uma célula, ele é unicelular, e os que são pluricelulares, eles apresentam hifas. Olha aí, ó, quem é pluricelular tem hifas. Hifas cenocíticas, ou seja, não são septadas. Vocês vão ver que os dois primeiros grupos, eles possuem hifas cenocíticas, ou seja, não são septadas, os dois primeiros. Aí aqui eu coloquei um exemplozinho, ó. Meu Deus do céu. Agora, para me falar esse nome aqui, isso aqui é um fungo, pessoal. Isso aqui é um fungo, ó. Vou tentar ler. Batrachochitrium dendrobatides. Esse fungo, ele ataca a pele dos anfíbios e mata os anfíbios. Olha aqui, ó. Mata os sapinhos.
Na verdade, quando o sapo é adulto, ele vai atacar a pele. Como o sapo respira pela pele, o sapo acaba morrendo. Mas quando o sapozinho é um girino, né, ele pode atacar também a boca do sapo, do girino, perdão, ele ataca a boca do girino e o girino não consegue se alimentar e morre também. Então, é um fungo que ataca o girino, ataca na fase inicial do desenvolvimento dos anfíbios e ataca também na fase adulta. Inclusive, ele é um dos responsáveis pela extinção dos anfíbios, né? Pessoal, estudos indicam que provavelmente o próximo grupo a sofrer uma grande extinção vão ser os anfíbios. E um dos motivos é justamente esses fungos que atacam os anfíbios. Vamos continuar aqui. Ó, o segundo grupo, zigomicetos, também são conhecidos como ficomicetos. Eles são aquáticos ou terrestres. Eles possuem hifas cenocíticas, ou seja, não são septados. Eu não falei, é o primeiro grupo, que trigomicetos. Os que são pluricelulares têm hifas cenocíticas. O segundo grupo, zigomicetos, também tem hifas cenocíticas, não septadas. A reprodução é sexuada ou assexuada. Um exemplo é o bolo negro, é o bolo do pão. Aqui. Terceiro grupo, ascomicetos. Esse aqui, pessoal, é um dos grupos mais variados que existem. Vamos lá. Os ascomicetos unicelulares, claro, não tem micélio, ele é unicelular. Os que são pluricelulares, agora, tem hifas septadas, ou seja, divididas por septos. Aí aqui tem vários exemplos. Olha como ele é bem variado. Ó. Os ascomicetos são bem variados. Tem esse fungo aqui que é unicelular, né? Saccharomyces cerevisiae. É a levedura, pessoal. Isso aqui é que a gente utiliza para produzir cerveja, para produzir vinho, ok? Tem os links também, né? Fazem parte desse grupo, a relação de mutualismo. A penicilina, que é um antibiótico, um fungo que mata bactéria, faz parte desse grupo. Aspergilo, o aspergilo a gente vai ver mais adiante, ele produz uma substância cancerígena, certo? Aspergilo produz uma substância cancerígena. Esse fungo aqui, pessoal, ele é muito encontrado em castanhas, em amendoim. Então, você que gosta de comprar amendoim no supermercado, é quase certeza ter esse fungozinho no amendoim. Ó. É um fungo muito comum. Então, ele libera uma substância, a substância é cancerígena. Observação. Deuteromicetes, pessoal, é um grupo de fungos que hoje nós não utilizamos mais, é uma nomenclatura que nós não utilizamos mais, porque são fungos imperfeitos. Devido ao estudo molecular dos fungos, descobriu-se que os indivíduos que estavam nesse grupo aqui, Deuteromicetes, na verdade, eles são representantes dos outros grupos. Então, é um grupo que foi extinto. A gente chama de fungos imperfeitos. O último, e não menos importante, os basidiomicetes. Eles vão ter basídeos, que são esporos sexuais, são os cogumelos e as orelhas de pau. Olha aqui, eu coloquei a foto da orelha de pau, que normalmente o aluno não sabe que diabo o que é a orelha de pau. Aqui, pessoal. Realmente é um fungo que fica no pau e parece uma orelha. Uma coisa importante de se falar para vocês, pessoal, é que o micélio reprodutivo, né, que é o que a gente consegue ver, é o cogumelo propriamente dito. O micélio reprodutivo ele também pode ser chamado de corpo de frutificação. É uma nomenclatura que não é muito usada, mas pode aparecer em algumas questões. Então, corpo de frutificação é o micélio reprodutivo, é o cogumelo propriamente dito. O micélio vegetativo ele fica aqui embaixo. Aqui eu coloquei uma árvorezinha filogenética para vocês entenderem, né? A evolução dos grupos dos fungos, os 4 aí mais importantes, que trigiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Link. Vamos lá. Como eu falei, é uma relação de mutualismo entre fungos e bactérias do tipo cianobactérias ou entre fungos e algas. Os links, pessoal, eles podem ser usados para corantes, porque os links eles podem ter de várias cores. Tu tem link amarelo, laranja, verde, tu tem links de várias cores. Então, eles podem retirar dos links substâncias que são utilizadas como corantes. Os links também, eles são organismos pioneiros na sucessão ecológica. Isso aqui é um assunto do terceiro ano.
certo? Então, em uma sucessão ecológica, o primeiro ser vivo que aparece em um ambiente são os links. Digamos que tu tem lá uma pedra, certo? Uma pedra, sei lá, um deserto. Os primeiros seres que vão aparecer nesse ambiente vão ser os links. Eles são seres pioneiros em uma sucessão ecológica. Eles são bioindicadores, embora haja controvérsia, né? Tem gente que diz que isso aqui não é verdade, mas todo livro de biologia traz essa informação, então eu tenho que dizer para vocês. O que é que significa dizer que os links são bioindicadores? Significa dizer, pessoal, que os links, eles são sensíveis à poluição. Como assim, professor? Um ambiente muito poluído, você não encontra link. Então, se tu encontrar link em um determinado ambiente, quer dizer que naquele local o ar é puro, ok? Então, link é um bioindicador de poluição. Se tu tem link em um ambiente, o ar está puro, o ambiente está em equilíbrio. Se tu não encontra link em uma determinada área, porque aquela área provavelmente é uma área que está poluída, ok? Como é que os links eles se reproduzem, pessoal? Os links eles se reproduzem por fragmentação, certo? Tem lá um link, é um pedacinho do link, né? Que a gente chama de sorédios. O que são sorédios? Sorédios é uma fragmentação, um pedacinho do link. Ele voa, vai para outro local e acaba originando um novo link. Ok? Muito bem. Aqui, como eu falei para vocês, é uma imagem do link ampliada. Ó. Você tem a alga e você tem o fungo. As hifazinho do fungo, as hifas. Pessoal, o que é que cada um ganha? Lembrando que é uma relação de mutualismo obrigatória. Você não pode separar esses dois seres vivos. Se você separar, eles morrem. O que é que um faz para o outro? Como que um beneficia o outro, pessoal? Vamos lá. As algas, elas fazem fotossíntese. Elas produzem o próprio alimento. Então, as algas, elas vão fornecer para o fungo, pessoal, glicose, açúcar, carboidrato, nutrientes. O fungo, em contrapartida, olha aqui, o fungo ele vai proteger a alga contra, por exemplo, bactérias, ele protege as algas contra micro-organismos. Os fungos vai fornecer para as algas água e fornece também sais minerais. Por quê, professor? Pessoal, essa é uma das principais características dos fungos. Os fungos, eles vivem preferencialmente em ambientes úmidos e sombrios. Certo? Então, tem que ter umidade para tu ter fungo. Então, como os fungos vivem em ambientes úmidos com água, então os fungos, eles retiram essa água e fornecem para a água, alga, ok? Então, muito bem, não se esqueça, a alga vai fornecer o alimento, né, glicose, para os fungos, e os fungos vão proteger, vão fornecer água e sais minerais para as algas. Muito bem. Aqui é o tipo de reprodução assexuada. Como é que os fungos se reproduzem de forma assexuada? Fragmentação, já mostrei. Tem também brotamento. Tá? Aqui tu tem uma célula unicelular, um levedo, né? Uma levedura. Aí surge um brotozinho. Esse broto se desprende e origina uma nova célula. Tem por esporulação, né? Liberação de esporos por mitose, formação de esporos por mitose. Aqui é reprodução sexuada, que eu não vou me aprofundar, porque a gente já está atrasado. E, por fim, pessoal, as micoses. Vamos lá, bem ligeirinho aqui mesmo, bem ligeirinho. Vamos lá. Doenças causadas por fungos. A gente chama de micose. Toda doença causada por fungo é micose. Então, para tu ter uma micose, é necessário condições favoráveis. Então, tem que ter um ambiente úmido e sombrio, certo? Úmido e sombrio. Por que úmido e sombrio, professor? Porque o sol, pessoal, o sol retira a umidade. É tanto que quando tu tem algo mofado na tua casa, tu coloca no sol. Por quê? Para retirar a umidade. O fungo, ele só sobrevive com umidade, ok? Essas doenças aqui, pessoal, causadas por fungos, elas não são tão sérias, mas elas podem ficar sérias, principalmente quando o indivíduo ele é imunodeprimido. Então, quando o seu sistema imunológico está baixo, essas doenças causadas por fungos, elas podem se manifestar com mais facilidade, ok? Professor, como é que o meu sistema imunológico ele pode ficar imunodeprimido? Aí tem vários fatores, pessoal. Você se alimentar mal, você dormir mal, o estresse. Então, todos esses são fatores que podem deixar o seu sistema imunológico baixo, ok? A utilização de antibiótico. Então, se você está tomando muito antibiótico, o seu sistema imunológico ele pode dar uma caída também. Belezinha? Vamos lá, vamos para as doenças aqui, ó, bem rapidinho. Primeira doença causada por fungo,
Esporotricose. A esporotricose, pessoal, ela ocorre no homem, certo? Mas ela também pode ocorrer em gatinhos. Olha aqui, ó, certo? Gatos também são afetados, eles são vítimas. O gato pode passar para o homem? Pode, mas não se lembre que o gato é vítima, ok? Transmissão por feridas. Então, você entrar em contato com essas feridas, você pode contrair a doença. Ataca a pele, certo? Só que, se entrar na sua corrente sanguínea, esses fungos eles podem atingir os linfônodos e os pulmões. Ok? Próxima doença. Tinha ou dermatofitose. Aqui, pessoal, é uma doença bem simples, né? Aqui a gente chama ela de pé de atleta, né? Pé de atleta, a famosa frieira. Ok? Ataca pé, unhas, couro cabeludo. Transmissão direta pelo contato. Pano branco, para quem não sabe, o pano branco também é uma micose. É uma micose superficial, né, vai apresentar manchas claras, olha como vocês podem ver na imagem. Como é que você pode transmitir o pano branco? Não, aliás, como é que eles podem aparecer? Então, se você está com o seu sistema imunológico baixo, ele pode aparecer. Se você pega sol, pessoal, o calor, o suor, eles são condições favoráveis para o surgimento do pano branco. Porque às vezes você tem um fungo, né, na sua pele, o pano branco não aparece, mas se você pega ali um solzinho, se você soa, esse pano branco ele pode aparecer. São condições favoráveis para ele aparecer. Tranquilo? Candidíase. Pessoal, a candidíase tem de dois tipos. Tem a candidíase oral, né, o famoso sapinho, que dá na boca principalmente de crianças. Por que criança? Porque criança está com o sistema imunológico debilitado, né? Está com o sistema imunológico caindo em formação. E tem a candidíase também vaginal, né? Que dá principalmente em mulheres. Professor, por que ataca principalmente as mulheres? Porque no caso do homem, pessoal, o homem ele consegue lavar o pênis, certo? Então o homem ele consegue se livrar desse fungo com mais facilidade do que a mulher. Lembrando que a candidíase vaginal ela é uma DST, uma IST, né? Uma doença sexualmente transmissível, ok? Então é passada através do sexo, por isso é importante usar sempre camisinha. Fazem parte da nossa microbiota. Então, esses fungos aqui, pessoal, esse fungo que causa a candidíase, ele faz parte da microbiota de muitos indivíduos. Só que a doença não se manifesta. Em algumas condições especiais, como eu já falei para vocês, ela pode se manifestar. Beleza? Coceira, vermelhidão, manchas, escorrimento nas meninas, né? Que tem candidíase. Meningite fúngica. A meningite ela pode ser causada por bactérias, por vírus e por fungo. A mais perigosa é por bactéria, mas ela também pode ser causada por fungos. Então, diferentes espécies de fungos elas podem causar meningite fúngica. Né? É a inflamação nas meninges. Beleza, pessoal? Muito bem. Histoplasmose é uma doença, pessoal, que vai atacar os nossos pulmões, o nosso fígado, o coração, as meninges. Esse fungo aqui, ó, histoplasma, o histoplasma, se ele atingir a meninge, ele também pode causar, além da histoplasmose, ele também pode causar a meningite fúngica, ok? Quem é que sofre mais com essa doença? Profissionais de construção, e essa doença ela também pode ser transmitida, pessoal, através das fezes de aves e de mamíferos como morcego, por exemplo. Tranquilo? Aspergilose. Né? Lembra que esse fungo aqui ele produz uma substância cancerígena que está presente principalmente em alguns grãos como a castanha, né? O amendoim. Só que esse vírus, esse fungo, pessoal, ele também pode causar pneumonia, certo? O que acontece? Ele vai para os nossos pulmões, evidentemente, e lá nos pulmões ele vai criar uma espécie de bolas. Umas bolas. Tinha algumas imagens, eu achei melhor não colocar, porque eram imagens muito feias, sabe? Achei melhor não colocar. Mas vamos lá. Esse fungo aqui, pessoal, ele vai para o pulmão e cria uma espécie de bola no pulmão. Aí, como é que se cura? Tem que fazer cirurgia para retirar essas bolas. Pode ter perda do pulmão? Pode. Pode matar? Pode. Outra doença. Paroxidiomicose. Paracossidiomicose. Vamos lá. Ataca também os pulmões. Essa é mais comum para quem trabalha no campo, né?
é um fungo que está presente no solo. Então, o agricultor, quando está mexendo ali no solo, né, se não tiver protegido com máscara, esse fungo pode entrar nas suas vias aéreas, atingir os pulmões e vai dar essa doencinha que vocês estão vendo, ao nariz da criatura. Próxima doença, criptococose. Criptococose. Como é que você contrai ela? Através de fezes de pombos, e pode ser muito grave, certo? Que é a famosa doença dos pombos. Tem alguns casos, pessoal, que é cheio de pombo, é muito perigoso, certo? Algumas pessoas já morreram por causa dessa doença. Outra doença, peniciliose. Pessoal, a penicilina não é um fungo que mata bactéria, não? Mas a penicilina ela também pode causar essa doençazinha aqui em homens, ó. Peniciliose. Ela pode ser grave. Tranquilo? Aqui tem a imagenzinha do fungo. E, por fim, zigomicose. Ela é muito rara, né? Ela vai atacar aqui o olho da pessoa, principalmente. Amores, é isso. Frequência agora, desculpe pela demora, viu? Deixa eu só parar aqui a gravação.